estar no palácio real, você será a única entre todos os judeus que conseguirá escapar. Porque se você ficar calada agora, de outro lugar virá o socorro e livramento para os judeus. Mas você e a casa de seu pai perecerão. Mas quem sabe se não foi para uma conjuntura como esta que você foi elevada a condições de rainha? Então Esther pediu que levassem a Mardoqueu a seguinte resposta: vá e reúna todos os judeus que estiverem em Susa e jejuem por mim. Não comam nem bebam, nada durante 3 dias, nem de noite, nem de dia. Eu e as minhas servas também jejuaremos. Depois irei falar com o rei, ainda que seja contra a lei. Se eu estiver de morrer, morrerei. Então Mordecai foi e fez tudo o que Esther lhe havia ordenado. Uma rápida palavra de oração. Senhor Pai, Deus Todo-Poderoso, te agradecemos, Senhor, por tudo, Pai. Obrigado, Senhor, por ler a Tua palavra, ter a oportunidade de ter lido, Senhor. Fala conosco nessa noite, Pai. Que eu possa ser instrumento, tubulação nas Tuas mãos, Senhor. Para que eu possa Te servir, Senhor, constantemente, até os fins da minha vida, até a Tua volta. Essa é a minha oração que Te faço, em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Amém, meus amados, podeis sentar. A gente leu um trecho aqui da história da rainha Esther. Muitas vezes é no congresso de mulheres, é no culto de mulheres, que é pregado muito sobre Esther, por ser uma mulher, por ser a rainha, por ser uma serva de Deus e por realmente cumprir o propósito de Deus sobre a vida dela. Mas eu queria também compartilhar aqui num culto geral e trazer essa perspectiva para nossas vidas, da honra de servir a Deus. Para a gente compreender um pouco a questão de Esther, eu queria trazer um pouco do contexto histórico daquela época, no momento que realmente foi vivenciado esse fato. Esther, ela era uma órfã, uma jovem órfã, que foi criada realmente por um familiar, Mardoqueu, Mordecai, como a gente lê em algumas versões. Mas ela não estava realmente na sua terra. Ela estava em uma terra estrangeira, assim também como todos os judeus ali daquela região. Para a gente compreender melhor, quando o povo judeu sai do Egito e vai em direção à terra prometida, e quando se instala na terra prometida, e é a era dos reis, e vem Saul, Davi, Salomão, e depois aí os reis começam a adorar outros deuses, e Deus permite que o inimigo tome conta sobre o povo de Israel. E ali acontece que aquele povo se torna agora cativo da Babilônia. E aí naquele momento aquele povo começa a sair da sua terra, daquela terra que Deus prometeu, e começa a ir para outros lugares. E assim a gente vê realmente na trajetória ali de Daniel, quando eles são levados para a Babilônia e são realmente instruído para comer as iguarias do rei. Enfim, a gente conhece bem essa história. Mas após ali o final de Daniel, quando Daniel cai na cova dos leões, o império babilônico se desfaz. E agora o império medo-persa que sobressai sobre aquela região. E é mais ou menos nessa perspectiva, nesse contexto histórico, que acontece a situação de Esther. Ela não está realmente na sua terra natal, foi junto com o exílio ali, com aquele povo, para outras regiões, e ela se encontra em uma dessas regiões, não na sua terra, mas numa terra estrangeira. Mas mesmo assim, Deus teve propósito sobre a vida dela. Esther, uma simples judia, mas com um propósito grandioso nas mãos do Senhor. E a gente vê os primeiros capítulos de Esther falando sobre o rei Assuero, um rei que estava nos primeiros capítulos esbanjando o poder, grandiosidade, riquezas, fazendo festas. E ali a festa duraria cerca de 180 dias. Nesse momento, quando ele faz a festa, já cheio de vinho, ele faz um pedido à sua rainha Vasti, para que se desfilasse ou se mostrasse perante os príncipes, perante aqueles que estavam reunidos no palácio,
E a rainha, pelos seus motivos, não cumpre a ordenância de Deus, do seu rei. E ali os seus conselheiros direcionam para que ele destituísse Vasti de como rainha, tirasse todos os seus privilégios. E o rei, por influência, acaba retirando toda a mordomia, tudo aquilo que Vasti tinha por direito. E ele vai para a guerra, perde, retorna. E ao retornar na sua convivência, ele sente falta de uma rainha. E ali os seus conselheiros, para não deixar Vasti retornar, porque já era um decreto do rei, faz uma campanha para conquistar mais uma rainha, uma nova rainha para o rei Assuero. E é nesse momento que aquela órfã, aquela improvável, aquela simples judia, tem a oportunidade de se tornar uma rainha. E ali, tendo um conselho dos seus familiares, do seu familiar Mardoqueu, ela vai, por ser linda, por ser formosa, entra na seleção, entra realmente ali na preparação para ser uma futura rainha. E quando ela encontra com o rei, o rei acha graça em Esther. E ali é direcionado a coroa. E uma simples menina, uma simples jovem, se torna a rainha Esther. É interessante que a gente pode pensar que é por acaso, pode pensar que foi um conto de fada, mas nós, servos do Senhor, temos a certeza que não foi nada por acaso. Foi tudo permissão de Deus para que Esther estivesse ali naquele exato momento. Assim também é sobre nossas vidas nessa noite. Possa ser que você tenha chegado aqui pensando: vou simplesmente para um culto, vou simplesmente porque alguém me chamou. Não, Deus te trouxe aqui para revelar segredos ocultos, te mostrar visões espirituais dos propósitos que Ele tem para a tua vida, meu amado. Assim também foi na vida de Esther, uma simples menina que estava agora numa posição de rainha, não por acaso, mas para cumprir os propósitos de Deus sobre a vida dela. Ali Esther estava agora num palácio, com todas as iguarias, com tudo que tinha direito, com as suas servas. Mas ali estava acontecendo no palácio, paralelamente, estava acontecendo outras situações fora do palácio. Assim, principalmente com Mardoqueu, o seu parente. Esther, lá na sua vida de rainha, e Mardoqueu, na sua vida humilde, estava vivendo e servindo a Deus, não baixando a cabeça. E um dos príncipes do rei, Ramã, no momento que, com a sua autoridade, com a sua prepotência, deseja que todos se curvassem perante eles, Mardoqueu é o único que não se curva. Mardoqueu é o único que permanece fiel ao Senhor e é o único que realmente deposita a sua adoração perante Deus. E ele se continua sendo servo e fiel ao Senhor. O tema dessa palavra é sobre a honra em servir. E o primeiro ponto que eu queria trazer nessa noite é que nós possamos, de fato, compreender que a honra de Esther não estava em ela ser rainha. A honra de Esther estava em servir os propósitos de Deus sobre a vida dela. A honra de Esther não estava pelos seus palácios, pelos seus servos. A honra de Esther estava em cumprir os propósitos que Deus tinha sobre a vida dela, sobre a vida do povo, servir ao povo. Como a gente tem um lema aqui sobre na nossa igreja: servir a Deus é servir ao irmão, é cuidar do nosso amado irmão que está do nosso lado, é ajudar aquele que necessita. Quando a gente está servindo ao próximo, a gente está servindo ao nosso Deus. E Esther teve a honra de servir a Deus, servindo ao seu povo.
A honra maior dela não estava no seu status social, no seu título de rainha, mas sim na honra estava sobre a oportunidade de ser usada por Deus naquele local. Mardoqueu, quando não se curva perante aquele príncipe, ele fica furioso e quer destruir ele, quer matar, mas não simplesmente se resume só a Mardoqueu, mas sim é todo o povo judeu. E ele vai ao rei e ele influencia o rei a matar todos os judeus, extinguir todo o povo judeu. E por influência, por persuadir e mostrar que as riquezas dos judeus se tornaria do seu reino, ele simplesmente acata e autoriza a todos os judeus morrer. E é nesse momento que Mardoqueu se prostra perante a presença de Deus, tira suas vestes, bota a roupa de saco e vai ao palácio clamar e gritar e interceder pelo seu povo. E é nesse momento que a gente leu, quando Esther vê Mardoqueu naquela situação, clamando e gritando de pano de saco, que ela tenta entender o que estava acontecendo. E ali ele explica, através dos seus servos, que havia um decreto que mataria todos os judeus, que exterminaria todo o povo judeu daquela região. E Esther, naquele momento, se preocupa, porque já fazia dias que o rei não chamava ela. O rei e a rainha não era um casal que ficava o tempo todo junto naquela época, não. O rei tinha suas atribuições e a rainha ficava escanteada quando ele desejava, que chamava a rainha. E ali Esther se preocupa, porque a ordenança e a cultura daquela época, se a rainha fosse incomodar o rei sem nenhum motivo justo, o rei, ela seria exterminada, ela seria morta. E ela alerta isso a Mardoqueu. Mardoqueu, você sabe muito bem que se alguém chegar próximo do rei sem ser chamado, é morto. Já faz 30 dias que o rei, mais de 30 dias que o rei não me chama. E é nessa parte que a gente leu. E Mardoqueu responde a Esther: não pense que por estar no palácio real você será a única entre todos os judeus que conseguiria escapar. E lá no final do 14 ele fala: mas quem sabe se não foi para uma conjuntura como esta que você foi levada a condições de rainha. Nesse momento, a visão espiritual de Esther se abre. Ela compreende que ela não está naquela posição por acaso. Ela compreende que ali não é um acaso, mas sim um propósito de Deus. Ela compreende que a maior honra não é ser rainha, é ser serva de Deus. A maior honra dela estava em ser ferramenta nas mãos de Deus para livrar o povo daquela ordem, da morte. E é sobre isso que eu queria, o tema principal, que a maior honra das nossas vidas é servir a Deus. E Jesus nos alerta a isso lá em Marcos, capítulo 10, 45. Marcos 10, 45, 43 a 45, que diz assim: mas entre vós não é assim, pelo contrário, quem quiser se tornar grande entre vocês, que se tornar grande entre vocês, que se coloque a serviço dos outros, e quem quiser ser o primeiro entre vocês, que seja servo de todos, pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Jesus nos alerta aqui, não é o status social que devemos desejar, não é os títulos que devemos desejar, mas sim ser servo. Ali os discípulos estavam brigando por uma posição, por estar perto de Jesus. E Jesus fala: quem quiser ser o primeiro, sirva a todos.
E muitas vezes nós estamos numa caminhada, numa corrida de querer conquistar, de querer chegar em uma posição, e nos estudos, no trabalho, até na igreja, mas às vezes esquecemos de servir ao próximo. Para as bênçãos de Deus chegar sobre nossas vidas, devemos ser servos, ter um coração de servo. E para a glória de Deus, nossa igreja é uma igreja que tem uma visão muito aberta em relação a isso. Temos vários ministérios que você é apto a servir. Temos várias situações que nós podemos servir com os nossos dons, com os nossos talentos. Não é só simplesmente pregar e cantar, a gente pode servir no acolher, no Hope, na mídia, na cantina, em qualquer outras situações. Até o dom de você escrever, você pode servir no ministério de cartas da nossa igreja. E eu trago essa reflexão para a sua vida nessa noite. Se por acaso você chegou aqui, e se você já é da nossa igreja e você ainda não serve, que nessa noite você tenha uma girada de chave e comece a servir em qualquer ministério, naquilo que Deus está colocando em seu coração, naquilo que Deus está realmente lhe direcionando para você servir. Esther, quando ela compreendeu o que era para fazer, ela foi lá e fez. Que muitas vezes nós colocamos tantas dificuldades para servir ao nosso Deus. É a falta de tempo, é o cansaço. Ah, mas por quê? Não, mas é porque assim. Não, não tem mais por quê. Quando compreendemos os nossos propósitos de servo, temos que servir. Ah, Arthur, mas no acolher já tem muita gente, tem umas 6 pessoas já ali segurando a plaquinha, na mídia já tem umas 5 ali, no computador, não tem espaço para mim não vou fazer nada não. Ei, quando você compreender o propósito de Deus sobre tua vida, pode ter 1000 pessoas fazendo, você vai ser a 1001. Você vai fazer, a quantidade de pessoas não vai impedir os propósitos de Deus sobre tua vida. Você tem que agir independente se tem 1000, se tem 10 ou se também não tiver nenhuma. Muitas vezes Deus está colocando no teu coração para você servir, para você agir, para você pregar o Evangelho. E muitas vezes você mas ninguém está fazendo, eu vou fazer sozinho. Ei, Deus está te direcionando para servir e fazer. Mesmo se tiver 1000 ou nenhuma, que você possa servir. Não bote empecilho nenhum para servir na obra de Deus. Ah, tá certo, então eu vou servir. Mas não é de todo jeito. Esther, quando ela compreendeu do seu propósito, ela foi se preparar. Ela se preparou no versículo 15, 16, que ela diz assim, 16, vá e reúna todos os judeus que estiver em Susa e jejuem por mim. Não comam nem bebam nada durante 3 dias. Muitas vezes a gente quer servir, a gente às vezes está até com disponibilidade, mas muitas vezes queremos servir de todo jeito. Não! A gente aprende com a rainha Esther, quando ela entende o propósito, ela vai agir, mas ela se prepara. A gente vai ver nos versículos posteriores que ela não vai simplesmente falar com o rei, ela prepara um banquete para conversar com o rei. Ela jejuma. Então, se a gente quiser servir na mídia, que a gente possa realmente aprender os comandos, os equipamentos, que a gente possa participar dos treinamentos, mas também que nós possamos orar, jejuar, ler a palavra. A preparação para servir não é de todo jeito. Teremos que nos edificar espiritualmente na palavra, nas orações, no jejum, mas também devemos realmente, tecnicamente, fazer, agir. Como o pastor falou, ontem essa semana foi agitada, teve várias atividades e ontem também teve a audição do pessoal. E creio que quantos servos vieram preparados, treinaram, estudaram para participar, para servir a Deus. E por que nós, para clicar em um botão, para operar na mídia, seja na cantina, seja em qualquer outro lado, qualquer ministério, nós não podemos nos preparar para servir com excelência?
Que nós possamos realmente ter a honra de servir ao nosso Deus com o nosso melhor, com o que nós temos de melhor. A posição social de Esther como rainha cooperou, ajudou aquele povo. E assim também a sua posição social, os seus dons, o que você executa diariamente, também tem que ser usado em prol do reino, em benefício da glória de Deus, em servir ao próximo, servindo ao nosso Deus. No Antigo Testamento era um pouco resumido, limitado a adoração, ao servir. Quando o povo sai e é distribuído em tribos, a tribo de Levi era responsável por cuidar, por montar, por carregar o tabernáculo, por seus sacerdotes, para fazer o sacrifício. Mas o servir a Deus também não só se resumia àquilo. Todas as outras tribos a cultivar a terra, a cuidar dos animais, também estava servindo a Deus. Muitas vezes nós temos isso na nossa cabeça, que para servir a Deus temos que estar com o microfone, temos que estar tocando. Podemos servir a Deus com diversas formas. Assim também como no Antigo Testamento, tinha um povo que era responsável, sim, por fazer aquele trabalho específico, mas todo o povo servia a Deus com os seus dons e com os seus talentos. Que nós possamos realmente não nos limitar a achar que servir é só aquelas pessoas que estão em evidência, mas sim, nas pequenas ações das nossas vidas, nós devemos servir ao Senhor. E nesses dias eu orando sobre essa ministração, sobre isso que Deus estava tratando comigo em servir. E como eu disse, a nossa igreja já é muito ampla em relação, você tem a oportunidade de servir em tantas situações. Mas às vezes a gente cria aquele bloqueio que queremos estar em evidência. E eu lendo e orando, e Deus ministrou algo esses dias, de ontem para hoje, comigo. Ele me fez ter a lembrança de algo que eu tinha um desejo. E era um desejo tão banal que eu guardei até para mim mesmo, não comentei com ninguém, nem comentei com minha esposa. Eu acho que se eu comentasse com ela sobre esse desejo, ela dizia: menino, tu é muito abestalhado. Mas aí eu fiquei para mim, eu guardei para mim esse desejo. E Deus me fez relembrar. É a mesma coisa se... Acredito que a maioria aqui tem celular, mas teve um momento que você não teve celular e você desejou ter celular. Meu filho hoje mesmo perguntou: quando é que eu vou poder ter celular? Ele está desejando. E às vezes quando a gente almeja, quando a gente realiza aquele desejo, às vezes a gente esquece que a gente teve o período que a gente desejou. Às vezes é um carro, você desejou ter tanto um carro e às vezes esquece. E Deus trouxe essa lembrança desse desejo. E eu desejava, quando eu cheguei na igreja, eu tinha um desejo de ver a minha foto no Instagram da igreja. Uma besteira, coisa fútil, coisa tão simples. E eu guardei para mim, mas Deus me fez relembrar isso. E eu desejava, eu participava dos cultos, e todo final do culto, às vezes eu olhava lá: será que tiraram uma foto minha? O pessoal da mídia não tirou foto minha não, e não saiu lá não. E às vezes eu desejava isso, mas eu ficava calado na minha. Oi, senhor, só tira gente bonita, né? Pastor Leandro, é assim mesmo. Mas eu desejava. E depois, realmente, no culto dos homens, aqui uma pessoa se converteu, eu dei no live, recebi, e saiu a foto, e minha foto saiu lá no Instagram, na última foto, e eu fiquei feliz. Puxa, que benção, que massa, eu me senti honrado, eu me senti pertencente. Puxa, aquele desejo que eu tinha foi realizado, e eu achei massa. E depois, com o passar do tempo, por servir, você for ver, realmente tem outras fotos minhas lá, e aquilo passou despercebido. É como eu falei, como o celular, quando a gente conquista, às vezes a gente esquece, aquele sentimento, aquele desejo passou, não tinha mais.
E na segunda-feira, quando a gente veio para o Atos 29, uma irmã chegou para mim e falou: Arthur, fiquei tão feliz. Ela do New Life, ela é responsável por receber os resumos das pessoas que vão ser batizadas. E ela leu do testemunho e disse: Arthur, no testemunho tinha ela falando do PG. Lá, eu amei, eu fiquei feliz. Ela estava feliz por questão do PG e eu fiquei feliz por eu realmente ter contribuído na vida daquela pessoa de forma simples, por abrir a porta da minha casa, por tão pouco que nós fazemos, e tem impactado a vida. E Deus fez me lembrar quando saiu a foto do Instagram do Quinta do Clamor. Aí saiu a minha foto bem grandona e Deus fez assim. Deus me fez relembrar, né? Esse amém, estou ficando bonito, né, pastor Cássio? Deus me fez relembrar. Não era isso que você desejava? Às vezes não era isso que você queria, ser honrado. Porque eu me senti honrado naquela primeira foto quando postou. Eu disse: amém, Senhor, realmente eu desejava ser honrado dessa forma. Mas aí Deus falou: a maior honra não é a foto no Instagram. A maior honra é saber que vidas estão sendo transformadas pelo seu serviço. Eu disse: amém. Glória a Deus. Que o nosso desejo, desejo da nossa honra maior, não seja o status, não seja aparecer, mas sim em servir ao irmão, ao próximo. E ali realmente eu fiquei feliz, porque de fato a maior honra da minha vida não é ter uma foto no Instagram, não. A minha maior honra é saber que eu estou ajudando vidas a se aproximar mais de Deus. O meu serviço tem ajudado outras pessoas. Como o pastor Leandro falou, a pessoa chegou, sentiu em casa, sentiu a atmosfera. Por quê? Porque tem pessoas servindo nessa igreja de coração aberto. E que você também tenha esse coração disposto a servir a Deus, para que vidas sejam transformadas, vidas sejam alcançadas, vidas sejam curadas. Quando as pessoas chegam aqui feridas e através do seu abraço ali no acolher, vai receber a cura de Deus. Que nós possamos ter um coração de servos, um coração disposto a servir, não servindo de todo jeito, mas servindo com excelência, com o coração disposto a fazer o que for necessário. Eu me alegro que quando eu cheguei aqui, eu vim de uma igreja que muitas vezes os pastores estavam numa posição que não poderia fazer tal tarefa. E quando eu cheguei aqui, eu vi os pastores de meia-noite, 1h da manhã, botando carpete, botando iluminação. E meu Deus do céu, que massa! Glória a Deus! É sobre isso, não é sobre título, é sobre servo. Eu, amém, estou no lugar certo. Glória a Deus. Que nós possamos ter esse mesmo pensamento. Porque, sim, vamos ser honrados muitas vezes por homens. Nós vimos um dia desse a pastora Cléo honrando Silvânia aqui pelos seus serviços. Muitas vezes seremos honrados perante os homens. E aconteceu isso também com Mardoqueu no texto. Quando Esté chama o rei e prepara o banquete. E ali ele recebe o banquete e pergunta a ela: o que é que você quer? E ela fala: eu quero que você venha novamente para o próximo banquete. E ali o rei vai dormir e não consegue dormir. O rei pede para um servo ler as crônicas do seu reinado. E na leitura conta a história que Mardoqueu, que está escrito, descobre uma armação para matar o rei e avisa a Esté, que é comunicada ao rei, e faz a verificação e vê que de fato o rei estava passivo a morrer. E quando o servo conta essa história ao rei, relembra essa história ao rei, o rei pergunta: o que nós fizemos para honrar esse homem? E o servo diz: nada, não tem nenhum registro de honra sobre ele. E o rei disse: devemos honrar ele. Chama o príncipe que está aí. E era aquele príncipe que estava desejando matar Mardoqueu. E ele pergunta: o que é o que o rei deve fazer para honrar
um homem que ele deseja honrar. E Ramã, pensando que ia ser para ele a glória, a honra, diga: não, Senhor, você deve vestir uma roupa real, botar no cavalo real, pegar um dos seus principais príncipes e passear com ele, e anunciando: é assim que o rei faz quando quer honrar um homem. E o rei: eu gostei, faça tudo isso com Mardoqueu. E ali, aquele homem que desejava matar Mardoqueu, que já tinha feito uma forca para Mardoqueu, se vê numa posição de honrar. E Mardoqueu, aquele servo de Deus, que só fez servir a Deus com fidelidade, foi honrado perante os homens. Foi tirado a veste de saco, colocado uma veste real, foi colocado sobre um cavalo do rei e passeou pela realeza, declarando a honra sobre ele. Muitas vezes seremos honrados, sim, seremos honrados perante os homens, mas devemos aprender com Mardoqueu, porque após ele ser honrado, ele voltou a se humilhar e a continuar no propósito que Deus tinha sobre a vida dele, que era livrar o povo ainda estava com decreto. E muitas vezes nós, quando somos honrados perante os homens, esquecemos dos propósitos de Deus sobre nossas vidas. Quando muitas vezes subimos um cargo na sociedade ou até na igreja, esquecemos dos propósitos que é servir com humildade. E Mardoqueu, mesmo sendo honrado perante toda aquela sociedade, ele volta a se humilhar e a clamar e a servir ao seu povo, porque ele compreende que, independente da honra, o propósito maior e a honra maior é servir a Deus. E ele ali serve, e que nós, como servos de Deus, quando tiver em posições favoráveis, não possamos esquecer que o propósito principal nosso é ser servo. A maior honra nossa é ser servos, mesmo quando formos honrados perante os homens, que isso não suba a nossa cabeça. Como eu disse, os pastores simplesmente poderiam assim: eu sou pastor, não vou fazer isso. Não, eles têm um coração de servo e fazem. E são um exemplo para nossas vidas de ser servo, independente do título, independente da posição, independente de ser um líder de PG, um líder de ministério, devemos ser servos. E como eu disse, como é o título, a maior honra é ser servo de Deus. Queria que os irmãos ficassem de pé. Para finalizar, a rainha Esther faz o pedido ao rei Assuero, e ali ele concede. Aquele homem que estava planejando matar o povo judeu, ele é morto na própria forca que ele fez. E os propósitos se cumpriu sobre a vida dela. E ela compreendeu que a maior honra não era ser a rainha, mas sim ser serva de Deus. A gente vê o rei Davi, um grande rei, mas a honra maior dele não foi ser rei, foi ter um coração segundo a vontade de Deus. A gente vê José, foi um grande governador, mas a honra maior dele não foi ser governador, foi ser fiel ao Senhor, mesmo quando ninguém estava vendo. A gente vê Daniel, um grande governador também, um grande príncipe, um grande gestor daquele governo, mas a honra não foi o seu status social, mas sim de ser fiel ao Senhor, como servo fiel. O pastor uma vez compartilhou algo aqui que me chamou muita atenção e me questionou muito. Ele falou que no trabalho dele, as pessoas entendem que ele não é um professor, pastor. Ele é um pastor que exerce a função de professor na escola. A honra não está ser o melhor professor de física, mas sim o melhor servo para Deus. E isso fez me questionar
Como é que eu estou sendo? Será que eu estou sendo um bom gestor, um bom empreendedor? Ou eu estou sendo um bom servo? O que é que as pessoas estão vendo de mim? Se o meu testemunho é que eu sou ótimo nas coisas profissionais que eu faço, ou porque eu sou ótimo servo na casa de Deus, no meu trabalho, na minha casa. Que nessa noite nós possamos de fato compreender que nós vamos ter os nossos status sociais, sim, nós vamos ter as nossas profissões, nós vamos ter os nossos estudos, mas que isso não é mais honroso do que ser servo de Deus. Que nós possamos realmente ser reconhecidos, não pelo melhor advogado, não pela melhor diarista, mas sim ser reconhecido por ser o melhor servo, aquele que adora, que serve com excelência as pessoas próximas. Que nessa noite nós possamos realmente sair aqui convicto que a maior honra nossa é servir ao nosso Deus. Agradeço a oportunidade. Deus vai na frente.